7 horas 38 minutos, agora a meteorologia. Vamos conferir a situação climática para hoje. Temos imagens de Campinas que foram registradas um pouco mais cedo, ainda no amanhecer, pelo cinegrafista Sérgio Doreto. Você vê aí poucas nuvens, né? Horizonte praticamente limpo aqui em Campinas. Durante essa madrugada, a cidade registrou 18 graus. Nesse instante, os termômetros estão na casa dos 20. Hoje, a temperatura deve atingir 32 graus. Dia de muito sol, com aumento na nebulosidade ao longo do período. E durante a tarde, há possibilidade de chuva. Então, portanto, essa é a previsão aí do CEPAGRE da Unicamp. Agora as nossas câmeras fazem um passeio pelo Grupo Bandeirantes para os destaques do dia. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Idaiana Rosa. Oi, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Bom, gente, dia 5 de outubro está chegando, dia da eleição, data em que milhões de pessoas vão para as urnas escolher aí os futuros governantes. E hoje o Metro traz uma matéria muito bacana que vai dar dica para você analisar aí quais são os candidatos que estão disputando o cargo de governador. São 9 opções. Você já sabe, aqui para o estado de São Paulo, você já sabe como escolher o seu? Então, pegue a matéria do Metro de hoje, leia e fique por dentro. Além disso, tem as notícias do futebol, de cultura e muito mais. É isso, Sena. Até a próxima. Ok, Daiane, obrigado. Olha, temos também um destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170 com o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Semana começando e o que começa também nesta segunda-feira é o Campinas Restaurant Week, um festival de gastronomia onde os principais restaurantes da cidade oferecem entrada, prato principal e sobremesa por até R$50. Você vai saber um pouco mais sobre esse evento e também vamos repercutir o fim dos orelhões públicos na cidade. O que você pensa sobre isso? Participe conosco aqui em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sena, é com você. Ok, obrigado, Gustavo. Agora vamos à Rádio Educador FM. O pessoal da Hora do Leite está no ar. Vamos dar uma verificada ali o que acontece nesse instante no programa. Temos aí, já está possibilitado lá, ô Gnipper? Já temos o pessoal da Educadora? Vamos lá, bom dia, Fabinho. Olá, Sena, bom dia. Tá no ar a Hora do Leite até às 10 da manhã. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro que rolou no fim de semana. Vitória do São Paulo, derrota do Corinthians, um gol aí, né? Que é polêmica, né? Mas é claro que tá na cara que o juiz errou, né, gente? É, mas errou pra tudo que é lado, né? Ou juizada ruim, não sei o que é pior, os juízes do campeonato ou o time do Corinthians, que também tá difícil, né? Pelo amor de Deus, tem coisa pior. O Palmeiras que trocou de técnico pra perder demais. Tá difícil. Tomou 3 do Fluminense, meu Tá Deus difícil. do céu. Tem coisa boa também aqui no programa, a gente tem R$500 aqui na Mamata da Hora do Leite. Os ouvintes anotam o horário que a gente solta aqui, os mugidos da nossa vaquinha. E aí no final do programa a gente sorteia um ouvinte. Se ele falar todos os horários corretamente, fatura R$500 na Mamata de hoje. 500, meu amigo, R$500. Bom demais, 500. né? Participação pelo 32716400, nosso WhatsApp 982130917. Vamos falar sim do trânsito nesta manhã de segunda-feira e teremos aqui a piada. Tá quente, hein? É, a piada com o papagaio daqui a pouquinho, viu, Sena? Tudo isso até às 10 e a gente segue das 7 às 7h50 enquanto tem horário eleitoral gratuito. A gente tá tocando músicas e conversando aqui com a galera na internet, tá? É só acessar educadorfm.com.br. É o que a gente tem pra hoje, Sena. Bom dia! Ô, mãe! Ok, pessoal, obrigado. Olha, os tradicionais orelhões podem estar com os dias contados. Em Campinas, a desativação pode atingir mais da metade dos telefones públicos a partir do ano que vem. O custo elevado de manutenção e a pouca utilização são os principais motivos. Eles não são vistos aos montes por aí, mesmo assim, com tanta facilidade tecnológica, ainda são utilizados. Eu mesmo vivo sem crédito no celular, quando vai ligar pra mãe alguma coisa, tem que usar o orelhão. Boa parte desses aparelhos que são úteis para muita gente pode estar com os dias contados. A decisão será tomada em todo o Brasil, após um processo de consulta pública, realizado até o dia 23 de dezembro. A ação vai registrar as considerações e opiniões das empresas de telefonia que possuem os famosos orelhões. O assunto divide opiniões. Tem gente que aprova a medida. Eu acho que pode ser desativado, sim. A telefonia móvel e os fixos já dominaram
totalmente o mercado. Mas a maioria das pessoas entrevistadas pela nossa equipe não concorda com a retirada dos aparelhos. Na verdade, tem que melhorar, colocar mais, né? Tem muito pouco. Tem gente que ainda usa ainda, mano. O telefone hoje em dia é muito útil. Aqui em Campinas, caso a empresa de telefonia responsável pelos telefones públicos decida por fim aos orelhões, dos 5.636 que estão funcionando, cerca de 3.400 serão desativados. Segundo a Anatel, será mantida a quantidade mínima para atender deficientes, escolas, hospitais e delegacias. Para este engenheiro elétrico especialista no assunto, a facilidade para se comprar um aparelho celular ajuda a manter a população longe dos orelhões. Para se ter uma ideia da quantidade, um levantamento realizado pela Anatel em julho deste ano mostrou que na região de DDD-19 existem mais de 9 milhões de linhas. No mesmo mês de 2013, eram 100 mil a menos. Já em 2012, esse número girava em torno de 8 milhões. Mas mesmo com esse cenário, segundo o especialista, é um erro desativar os telefones públicos. Para ele, os equipamentos deveriam receber mais investimentos e continuar à disposição do público. Simplesmente cortar pela questão de voz não é a solução. Você tem que procurar outros serviços. O orelhão ele tem que evoluir e não acabar. Bom dia, pessoal. Semana começando, eu vou falar sobre campanha eleitoral. A Justiça Eleitoral obriga que os candidatos apresentem a prestação de contas parciais dos gastos de campanha. Os 150 candidatos da região metropolitana de Campinas, que concorrem a uma vaga na Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal, todos esses 150 declararam que gastaram cerca de 10 milhões e 900 mil reais. As despesas, segundo eles, é para poder pagar principalmente cabo eleitoral e publicidade em cavalhetes e placas. Só que, quando você... o que a gente percebe? Nós percebemos que tem candidato que diz... Teve candidato que falou que não gastou nada. Só que tem placas desses sujeitos nas ruas, ou seja, ou ele vai declarar até o final da campanha eleitoral a prestação de contas, ou ele já está mentindo para a Justiça Eleitoral. As declarações, alguns disseram, vão de 1 milhão a 48 reais de gasto. E como que um candidato pode gastar só 48 reais se ele tem cavalete e está entregando os chamados santinhos? O que a gente percebe é que quando você conversa com um marqueteiro, ele diz que uma campanha bem estruturada para um candidato a deputado estadual custa no mínimo 3 milhões de reais. Para deputado federal, essa campanha ficaria mais cara, custaria no mínimo 5 milhões de reais. Se nós temos 150 candidatos, claro que você fizer uma média de 2 milhões, o custo declarado seria muito maior. Qual é o problema na Justiça Eleitoral em Campinas hoje? É que a Justiça Eleitoral, no Brasil como um todo, ela não tem pernas para poder fiscalizar as campanhas milionárias dos candidatos. Ou seja, eles declaram lá que estão gastando 100 mil, 200 mil, só que a olho nu, quando você vê essas campanhas na rua, você sabe que custam muito mais, porque estão pagando mão de obra, tem os cavaletes, a publicidade, os chamados santinhos. E essa história do Caixa 2 é uma realidade, só que a Justiça Eleitoral ela não consegue punir o candidato porque ela não tem funcionários e pernas para poder fiscalizar. Desconfiou, por exemplo, que uma campanha é milionária, como que ela vai fiscalizar se aquele candidato tem 100 funcionários trabalhando para ele ou se tem 10? Ela tem que confiar naquilo que o candidato declarou no papel. Tanto que as contas rejeitadas, na verdade, muitas vezes, ou um adversário que faz a denúncia, ou um eleitor que faz a denúncia. Mas, na verdade, a Justiça Eleitoral acaba confiando naquilo que está sendo declarado. Então, sabe aquela história só para inglês ver? É mais ou menos isso. Os candidatos prestam uma conta, a gente finge que acredita. Inclusive, nós publicamos matérias dizendo, olha, os 150 candidatos só gastaram 10 milhões. Mas, na verdade, se a gente conseguisse comprovar que, na verdade, nós não conseguimos, percebemos que esses candidatos, eles gastam muito mais e usam Caixa 2. Então, uma coisa boa para o eleitor prestar atenção é olhar se o candidato que ele está votando, ver quanto que ele declarou e olhar o tamanho da campanha dele na rua. Se esse candidato está com uma campanha milionária e declarou que gastou 10 mil reais, é bom você tomar cuidado, porque se ele já está usando Caixa 2 na campanha eleitoral, ele vai dar trabalho quando for eleito deputado federal ou deputado estadual. Fica a dica, pessoal. Eu volto amanhã. Um abraço.
E você vai ver depois do intervalo as notícias do futebol e o início de um festival gastronômico em Campinas. Não saia daí, o Acontece Regional volta em um minuto.